Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. E eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra, especialista em traumas e sexualidade. No último episódio, nós começamos informando o pessoal quais são os sinais e sintomas da ansiedade no ato sexual. E na vida sexual como um todo, né? Porque a gente acha que sexualidade é só lá no momento da penetração. E não, né, Dani? Tem a sexualidade desde o primeiro encontro, como a gente falou, se aproximar das pessoas. Então, voltem lá no episódio anterior para entender um pouquinho mais do que é a ansiedade e como ela afeta, né, Dani? Nossa, você falou aí agora, veio uma coisa, gente. Tá aí, ó, talvez, vou falar um trem que a gente não falou antes, porque a ansiedade tomou conta. E aí, né, vamos lá. Só penetração, só penetração, só penetração, só penetração, só Nossa. penetração, só penetração. Não, mas eu não sou desse time. Só oral, só oral, só oral, só oral. Só gozo com a mão no clítoris, só gozo com a mão no clítoris, só gozo com a mão no clítoris. Nossa. Gente, tem inúmeros sinais da ansiedade na nossa sexualidade. E é legal você falar sobre isso, porque aí vem uma história que acontece muito dentro do consultório e já engancha aí no tema de hoje, que é oferecer recursos para vocês, né? E aí, eu tô presente, não tô presente, onde está a mente? Então, uma delas é a questão com o oral. Muitas mulheres falam que não conseguem nem gostar de oral, ou se gosta, fica sempre tensa lá, porque a mente vai pra longe, às vezes Uhum. elas ficam: "Nossa, mas eu não vou gozar", então aí já causa aquela ansiedade, já chega um momento que, por culpa disso, nem sexo elas querem mais, assim, porque, nossa, toda vez que eu vou, ele quer fazer um oral e eu não consigo gozar no oral. Gente, olha a reação em cadeia. E aí, naquele momento que ela tá recebendo, onde tá a mente dela? Então, a gente já entra num grande problema que é a tal da dissociação, Dani. Exato. Se você ainda é daquele que acredita que dissociação é só quando passa a borboleta, você vai embora com ela, não é não, meu bem. É quando você não está, como diz uma aluna minha, aonde os seus pés estão, Olha, né? ótimo. Uhum. Então, eu amei quando ela me mandou essa música, uma do Jason Mars. E, gente, se você não tá aonde você está, sentindo que você tá ali vivenciando, se as tuas emoções, se o seu corpo, a sua mente não tá ali, e você tem um corpo estacionado na cama Uhum. e uma mente ou nas dores, nas paranoias, nas expectativas de eu tenho que gozar, eu tenho que gozar. Sua mente está em qualquer lugar, menos ali vivenciando para poder sinalizar. Mais para direita, que tal a gente Uhum. experimentar para a esquerda? Que tal? Se sua mente não está ali para auxiliar você e a parceria, você tá dissociado, não vem achar que é só um negócio do outro mundo. Uhum. E aí, eis aí a importância, né, já dando a primeira dica, de primeiro, antes de tudo, encontrar um momento gostoso para ter a troca sexual, né, porque às vezes se rende ali: "Ah, vou fazer e daqui a pouco eu tenho que, levantar para ir trabalhar", por exemplo. Aí vira aquela angústia, a pessoa fica preocupada no que vai fazer, porque eu vou trabalhar. Gente, coloca um despertadorzinho, né. Aí beleza, a gente vai transar, sei lá, vamos acordar uma hora antes, ou vou ter pelo menos um mundo ideal, né, uma hora no mínimo pra gente se preparar, começar a subir, depois descer. Deixa o despertador, pelo menos você vai ficar preocupado: "Nossa, mas será que eu vou perder a hora? Não, mas eu não vou transar porque eu vou perder". E aí, Dani, tem mais dicas nesse sentido que a gente pode falar pro pessoal ir se preparando, assim, para o ato sexual, para evitar a ansiedade? Fiquei aqui pensando agora, conforme você estava falando aí, né? Porque tem gente que até com despertador pira na batata, sabe? Porque o Exato, ansioso pira em tudo, gente. exatamente. Então, assim, testa isso que ela falou. Mas já não fica ansioso para que isso resolva o seu problema e a sua vida. Porque vai virar um novo problema. Exato. Porque assim, tá bom, eu vou ficar aqui pro oral ficar bom.
Não, mas tem que ser assim, agora tem que ser assado, agora tem que ser, e tem que ser, e tem que. Tudo que tá num lugar de ditando regras rígido do tem que ser, já Exato. deixou de ser. Uhum. Mas é engraçado quando os clientes falam sobre marcar horário, quem já é casado há mais tempo, tem relacionamentos mais longos, né? "Ah, a gente tá começando a marcar um horário para transar. E normalmente é o quê? Sábado no fim do dia ou domingo. Então, olha só, que ponto a gente chegou. De fato, a gente é consumido pela rotina, né? As mulheres também que acumulam uma série de funções ao longo do dia, começa o dia preparando a vida de todo mundo, levando o filho para a escola, um monte de coisa, dá para entender esse estado de pressão, né. Então fazer uma gestão dos horários, gestão da alimentação, gestão de que horas as crianças vão para a cama, gestão transa antes da noite se conseguir, enfim, arrumar estratégias a princípio, já que a gente tem uma rotina tão insana, Caótica. né, é insana. E às vezes eu acho assim, é chato ter que marcar, porque fica uma coisa de: "Ai, tem que fazer", mas não é o que que é esse "tem que fazer", né. Mas às vezes é melhor marcar do que deixar a vida levar e depois tá todo mundo com mais ansiedade porque não tá transando há 3 meses, né. Tem uma coisa que eu gosto, que muitos casais estão aderindo, que é vamos tirar assim 2 noites por semana para o casal. Legal. O que que é tirar a noite? Primeiro, pô, depois de 10 anos de relacionamento, 15, 20, enfim, um relacionamento longo, tem horas que tipo, ai, já sei, cansei, nanã. Uhum. Então, a gente deixa de, por causa da rotina insana, de investir na relação. Sim. Então, às vezes, pô, tô precisando, né? Que você me veja, que você me ame, que você invista nisso aqui pra gente Uhum. ter uma relação flexionada, gostosa, rarará, né? Então, assim, 2 dias na semana pra quê? Não sei, vai descobrindo junto. Às vezes um dia para um cinema, outro dia para um Legal. jantar, outro dia para uma caminhada, outro dia para bater papo sobre tesão, outro dia Ótimo. é para a gente nunca experimentou fazer canguru perneta, né. E dá pra fazer muita coisa no sexo. É que você vê, mais uma vez, por culpa da ansiedade, parece que o pessoal quer fazer tudo numa noite só. Você fala: "Gente, cansaço mesmo, né". Você quer fazer o oral, você quer fazer e aí não faz nada bem feito, né. Então, tipo, não tô falando não faça oral, mas não adianta passar uma linguinha, vou Tá pegar nos pronto. peitinhos, vou fazer a penetração e faz tudo meia boca. Vai fazer um oral? Fica só, né, por que não ficar aquela noite só fazendo oral, não é? Uhum, Tipo, é isso, gente. uhum. Então é mais sobre qualidade, o velho ditado, né, é sobre qualidade e não quantidade de coisas, né. Exato, porque se vocês têm uma noite de investimento, na outra, você não tá na pressão de tem que transar. Olha aí. Eu já fiquei pensando no que a gente conversou, como a gente pode fazer e a gente vai brincar de experimentar esse troço, Uhum. né? Vai assim, sem injeção de ânimo, de motivação, de coisas boas. Então, tira dias para vocês, ou horas que seja, Uhum. né? Mas que encaixe na rotina vocês, porque depois. Nossa, isso me faz lembrar as minhas tias, minha mãe, minhas mães, ó, enfim. Que assim, ai, daqui a pouco começou a conversar com a secretária do trabalho, daqui a pouco começou a conversar com a não Uhum. sei quem do quê. Mas o que está acontecendo ali? Alguém está elogiando, alguém está investindo, alguém está nutrindo, Exato. e aí depois traía, é óbvio, transava, aí depois acontecia tudo que acontecia das relações. Mas Sim. no fundo, eu ia olhando para aquele circuito arcaico de que elas não foram ensinadas a investir na Uhum. relação. Sim. Elas não. Ou a forma como nós somos ensinados, ou as gerações passadas principalmente a investir era: eu vou ser a mulher que lava, que passa, cozinha, a melhor mãe, então é o Hum, serviço, e ele vai ser o melhor pai, o pai que provê. Então os papéis parece que foram misturados, né, do que é ser um bom pai e uma boa mãe, o que é primeiro ser bom pra si mesmo, porque você tá cuidando da sua casa, do seu lar, é bom pra si mesmo, depois bom para os filhos que você colocou no mundo e depois esquece, não tem recurso para trabalhar relacionamento, né. Então é legal que você tá trazendo, porque eu percebo que alguns homens e eu tenho falado mais de homens ultimamente, porque é engraçado ver quantidade que busca com essa ansiedade sexual, né.
E no sentido de assim, correria do cotidiano, levou 3 meses pra conseguir reencontrar a esposa dentro do próprio lar. E aí a hora que acontece, é aquela ansiedade de: "Pô, faz 3 meses que eu não vejo essa mulher, que eu não transo com essa mulher, e aí?". E aí você vê que mais uma vez é feito de qualquer jeito e vai gerando uma série de frustrações, né. A mulher fala: "Nossa, mas é isso? Então mais 3 meses longe, até eu tomar coragem de novo pra poder ter esse tipo de troca". E as pessoas não entendem mesmo que é um semear, né, não é à toa que o tantra fala tanto de natureza, a gente semeia, rega, Cultiva, cultiva, ara a terra. depois colhe. E o que que tem isso que a gente está falando a ver com aquela sua pergunta, né? Uhum. Mas e aí, o que que a gente como é que a gente está na cama, né? Sim, Como não dissocia? Com tudo isso que a gente está falando aqui agora, são coisas que nos levam para dissociar. sim. São coisas que fazem com que a gente realmente não esteja presente na cama. A gente está com a expectativa de faz tempo que não transa, de inúmeras coisas que foi falado aqui agora. Então, o que faz você não estar ali curtindo para aquilo ser bom, é você estar preso em todos os papéis que te pediram para cumprir. Uhum. Exato, aí a mente tá lá naquela projeção. Então, outra coisa que me veio agora também são os excessos de estímulos em volta, né. Então, às vezes vai transar, não desliga o celular, fica lá apitando notificação e aí fica tirando atenção, ou até mesmo, não que não seja legal ver com a sua parceria um pornô, mas coloca o pornô e precisa do pornô para poder entrar no clima do sexo, e aí fica aquela bagunça, você não sabe se presta atenção no pornô, se volta. E aí e eu já tenho relatos de clientes que o marido não consegue mais transar sem o pornô junto. Então, olha a que ponto a gente está chegando de dissociação, de precisar de projetar 1 milhão de cenários na cabeça e não tá ali com aquela pessoa, né, Dani? É um lugar já de adoecimento. Se não for assim, a vida não funciona, né? O Aham. sexo não funciona. Então, nesse lugar a gente já começa a falar de adoecimento. Uhum. Então, gente, ansiedade é um adoecimento da sociedade atual e que ela é fortalecida em riqueza de detalhes do nosso cotidiano. Eu me lembro de um professor de Tantra, em que ele na época usava referência. Ah, e tá lá transando e alguém tá com a revista, olhando para a revista, enquanto o outro tá ali transando. Aí eu paro para lembrar dessa frase e falo: qual é a diferença hoje? Só tá rolando a tela do celular, né? Ou só tá Exatamente. rolando ali a visão na fixação do pornô e não tá no sexo, caramba. Uhum. Eu vou emendar um outro recurso aqui, que é sobre lugares. Então, tempo, estímulos, cuidado, gente, cuidado com o tempo que vocês dedicam para isso, a quantidade de estímulos no ambiente e o ambiente em si, né. Que aí no começo a gente consegue atravessar isso, faz loucurinhas na rua, as aventuras, mas o quanto esses lugares também afetam a nossa sociedade e trabalham negativamente, né, com a nossa sociedade, Dani? Primeiro que do que você me fala me leva para fetiches, né. Aham. Ah, fetiche do na minha época era o provador da loja, Sim. o banheiro do avião, eram coisas, né, a praia, Uhum. enfim, inúmeras coisas. Na estrada, a gente ouvia isso, assim, ficava: "Agora", né. E ficava até uma adrenalina interna. É. Então primeiro que já gera uma adrenalina, de que eu tenho que fazer porque se eu fizer isso, isso vai ser gostoso, não tem outra regra. Uhum. Porque todo mundo que falou que fez foi bom. Sim. Então quer dizer que se eu fizer isso, vai ser bom. Uhum. Cara, e ninguém tinha me contado que a farofa da praia, a areia miserável, ralava o pirulito, ralava a pirulita. Exato. E o sal da água dava ruim ali, não sei o quê, Aham. entende? Acaba com a lubrificação. Sim. Então, assim, e aí ficava numa pressão, tipo, então tem que ser mais rápido para poder funcionar. E aí aquele ambiente todo se tornava, em vez de um ambiente gostoso, né, Uhum. tranquilo, hostil, porque trazia Exatamente. inúmeras adversidades
que tinha que se passar e que, se você for ver, não tem nem como direito, caramba. E você tem que fazer rápido porque Exato. alguém pode te ver e te pegar e você ser preso. Puta, Exatamente. quanta cilada! Tem que ter coração forte para investir, né. Então eu acho legal quando a galera entende os próprios limites e fala: "Ah, não, eu não sou da pessoa da aventura", porque precisa se poupar mesmo, né. Não é sempre que você tá ali com aquela energia para lidar com tamanha adrenalina, e cuidado com a autocobrança, porque, tem tudo para dar errado, né. Ou pelo menos planeje direito, um lugar direito, leva um Exato, lubrificante já, coleguinha, sei lá. exato. Se prepara, mas assim, porque o se preparar, na verdade, ele também vai relaxar essa ânsia. Tem que fazer rápido e já vai dar certo. Não. Aham. Ó, eu tô entendendo que isso aqui talvez não dê certo, então tem que ver esses fatorezinhos aqui. E tô preparado se eu ainda ver tudo isso aqui, talvez não role. Então, Hum. como é que eu realmente vou para as experiências? Eu vou elaborando para viver Sim. gostoso ou eu vou na ânsia da pressão, da ansiedade, da angústia, querendo o resultado do bom, custe o que custar? Exato. E esse assunto me lembra muito alguns casos, assim, que eu tenho falado com os homens, porque engraçado que muitos procuram, querendo um bom desempenho já no primeiro ato sexual e não entendem a importância para o homem também, do quanto eles precisam de espaços seguros, de escolher e espaço seguro não só físico, mas o outro acaba se tornando um espaço seguro. Será que aquela pessoa que eu escolhi, ela me deixa confortável? E aí é muito legal desconstruir isso com eles em sessão, que vai quebrando muita coisa do machismo, de que tem que estar pronto sempre, e falando: "Olha, vai escolher, mesmo que seja casual, escolhe alguém que você se sinta confortável, não porque você tem que dar conta. Escolhe um lugar que também te deixe confortável". É engraçado alguns falarem: "Nossa, eu não gosto de motel, eu gosto de levar para minha casa, porque eu me sinto confortável". Então a gente até julga, fala: "Ai, mas o cara vai te levar para casa". Que bom, ele tá te levando para o ninho, para o refúgio, para um lugar onde ele se sente bem. Eu falo cara, mas também as mulheres, todo mundo, tem essa questão, né. Então eu vejo que se o ambiente é seguro, a probabilidade da gente ficar menos em estado de alerta, né, e Uhum. conseguir estar ali presente no aqui e no agora, né. É melhor as chances de dar bom, né não? Não é? E se com tudo isso não der bom, o que fazer? Né? Uhum, Aprender. Como é que eu melhoro? Né? Como é que eu uhum. vejo agora o que aconteceu? Não repito, organizo, relaxo, solto, assumo o Sim. que é bom pra mim. E a gente tá dando 3 dicas que são meio que de emergência também, né. Legal a gente sempre falar que formação de biotantra chegando aí, formação de traumas chegando aí, retiros, imersões, curso livre, acompanhamento terapêutico, tudo isso é um processo de prevenção, né, Dani, e manutenção, Exato. né. Exato. E assim, nós precisamos olhar para a sexualidade com profundidade, para o tantra com, sabe, honestidade, eu diria, sabe? Para aquilo que ele traz como uma proposta de vida e não como uma pílula mágica, não como um tadalafila, né? Uhum. Então, gente, vamos lá, não tirando, é óbvio, as necessidades aonde se precisa de medicação, enfim, né? Mas há recursos que existem à nossa disposição e que precisam ser cuidados com profundidade. O encontro com outro ser humano, um vínculo terapêutico cuidadoso, o compreender as raízes dessas coisas todas que a gente está falando aqui e auxiliar essa pessoa a olhar para isso, vencer isso, para depois o corpo realmente trazer como resultado a entrega, a soltura, a confiança, experimentar: "Uau, o tesão é todo meu e eu Uhum. tenho isso à minha disposição", né. Um tesão não só para o sexo, para a vida, né. Uhum. Então, poxa, o mergulho na formação biotantra pode ser bom para terapeutas cuidarem e para pessoas que gostam de fazer jornadas de autoconhecimento e terem ferramentas na mão para irem se cuidando ao longo da estrada, né. É porque é muito importante a autonomia, né, Oh, autonomia no prazer, autonomia no autocuidado, autonomia em muitos sentidos. Porque eu entendo, a gente que já passou por diversos terapeutas, que é um processo encontrar um terapeuta que se encaixa, que às vezes o terapeuta tá tão ansioso que a gente também fica ansioso junto. Então, ter essas ferramentas em mãos
colabora muito, porque aí quando encontrar um terapeuta que se encaixa, o processo terapêutico acho que deve dar um boom, né, Dani? Oh, Vai muito mais verdade. rápido, porque realmente introjetou o que a gente vem falando sobre a importância da meditação, né. Passa anos e anos e a ciência só vem provando que o tantra estava certo em relação à meditação, o tantra estava Uhum, certo em relação ao yoga, o tantra estava certo em relação à uhum, respiração, né, Dani? uhum. Ai, senhor, então você fala: "Não, você tá de brincadeira que eu tô fazendo uma formação, né, no exterior até, pra poder, né, ter acesso às melhores informação", e todo mundo volta pra Pra onde? onde? Pra filosofia do Ela tantra. 20 anos investindo em diploma para entender que é o meu berço que é a resposta, né. É, e tudo bem, a gente arruma outra linguagem, outro idioma Exato, para falar com as pessoas, é exato. gostoso, mas, gente, olha, aprofunda nesse negócio que isso aqui é para onde todas as cestas apontam. Maravilhoso, hein. Então acompanha a nossa agenda, se gostou desse bate-papo, das dicas, né, eh, curta, compartilhe com aquela pessoa ansiosa que tá ali, vamos respirar, mas também, né, saliente que é um trabalho de muito cuidado, não vamos ter ansiedade para lidar com ansiedade, gente. Não vai resolver, vai aumentar. Exato, vai um passinho por vez, né. Então fiquem aqui com a gente, esse foi o Pode Prazer, podcast onde prazer é permitido.